Oi, pessoal, tudo bem? Nas semanas passadas falamos sobre aumentar um pouquinho e acrescentar o conhecimento sobre problemas cardiovasculares, quer dizer, problemas no coração, que como todos sabemos é muito frequente nos pacientes idosos. Vimos que o fundamental de tudo é levar um controle bem estricto, tomar os remédios que necessitamos, fazer aquele check-up, exame de laboratório, para manter controlada a doença. Lamentavelmente é uma doença crônica que não tem cura, mas que você pode evitar complicações. Hoje vamos a falar sobre, nessas 2 semanas, sobre diabetes mellitus. Diabetes mellitus que é uma doença muito frequente em todo tipo de população, mas um pouquinho mais nos pacientes idosos. Que é a diabetes mellitus? Com certeza muitos de vocês conhecem ou já escutaram sobre esse problema de saúde. A diabetes mellitus não é mais que aquele aumento de glicose, quer dizer, açúcar no sangue, que é devido a um déficit na produção de insulina pelo pâncreas. O pâncreas, que é aquele órgão que produz insulina. Ao ter um problema no pâncreas por alguma causa, pode então diminuir a produção de insulina. Isso conleva a que os níveis de glicose no sangue aumentem e provoca a denominada diabetes mellitus. Existen varios factores, podemos decir, predisponentes para ese tipo de doença, como por exemplo a idade, como sabemos é muito mais frequente em idades avançadas. Temos também o factor hereditário, aquele histórico familiar de que, por exemplo, temos antecedentes de mãe, pai, tio, irmãos, algum familiar com um histórico de diabetes mellitus. Isso é um fator importante para nós ter presente e ficar de olho quando temos algum sintoma que sugere a diabetes mellitus. Outro fator é, por exemplo, a obesidade, o sedentarismo, doenças associadas como, por exemplo, hipertensão arterial, cardiopatias, etc. Além disso, também temos como fator que pode ser importante para o diagnóstico ou para o desenvolvimento da diabetes é, aquele aumento na dieta de carboidratos, quer dizer, açúcares, que quando nós perguntamos que o paciente, se por exemplo tem aquele antecedente de que come muitas coisas doces, etc., pois é um fator predisponente para a diabetes mellitus. Agora bem, quais seriam aqueles sintomas que podem estar presentes no diabético ou na diabetes mellitus? Existem fundamentalmente dois tipos de diabetes: diabetes mellitus tipo 1 e diabetes mellitus tipo 2. Normalmente a mais frequente é a diabetes mellitus tipo 2, que é aquela que, por exemplo, o controle dela é fundamentado em dieta, para prática de exercícios, de atividade física e de medicamentos por via oral, quer dizer, remédios, comprimidos, etc. Entre os sintomas temos, por exemplo, que o paciente vai referir que tem, por exemplo, que vem apresentando urinas muito frequentes, mais do normal, sobretudo no horário do dia, da tarde e às vezes na noite, que urina mais do frequente, vai muitas vezes para o banheiro. Outro sintoma é, por exemplo, pode ser aumento de peso, por exemplo, um aumento exagerado de peso em um certo tempo, ou pelo contrário também perca do peso, que é aquele paciente que fica mais magro em um certo tempo, não sendo normal, quando, por exemplo, sua alimentação está normal. Outro sintoma muito frequente também é, por exemplo, aquela coceira, que no argot médico se llama prurito, que es aquella cosera que está presente en todo el cuerpo, que por ejemplo se asocia muchas veces a micosis o fungo, que el paciente puede presentar fungo, por ejemplo, en la región inguinal, nos dedos do pé, nos dedos da mão, etc. Es también un síntoma muy frecuente.
Outro sintoma, por exemplo, é aquela necessidade de tomar muita água, tem muita sede, mais do normal. Outro sintoma que também temos muito frequente é, por exemplo, aquele aumento excessivo de apetite, que não é mais que quando o paciente tem muita fome, que, por exemplo, come uma coisa e já, daqui a meia hora ou antes, já precisa comer outra coisa porque tem uma fome exagerada. Esses seriam os sintomas mais fundamentais ou mais presentes que podemos encontrar no paciente diabético. Como podemos nós fazer o diagnóstico da diabetes mellitus, fundamentalmente tipo 2? O exame laboratorial, que não é mais que aquele exame de glicose ou de glicemia que nós fazemos. Sempre falo que devemos de fazer pelo menos uma ou duas vezes no ano aquele check-up, aquele exame de laboratório, como por exemplo hemograma, glicemia, colesterol, triglicerídeos, electrocardiograma, bater um raio-x do tórax, triglicerídeos, etc. Pero menos uma vez ao ano, porque sempre é bom diagnosticar com tempo qualquer tipo de alteração ou qualquer tipo de problema da saúde. A glicose, a glicemia é um exame que se faz em qualquer tipo de laboratório e é de fácil acesso e qualquer paciente ou qualquer pessoa pode fazer. Se temos aquele antecedente histórico ou temos algum fator de risco, pois se faz mais necessário fazer aquela glicemia, que deve ser fundamentalmente em jejum. Existem outros laboratórios, outros exames que, por exemplo, uma vez que o paciente faz aquela glicemia em jejum e, por exemplo, que dá alterada ou que dá com algum tipo de movimentação positiva, pois o médico vai indicar outros exames também do sangue e etc. que o médico, se ele acha que é preciso o paciente para fazer, pois vai fazer. Então, bom, por hoje falamos um pouquinho sobre diabetes. Amanhã, na próxima semana, vamos a continuar falando sobre outros sintomas, o tratamento, as possíveis complicações que pode ter o diabético se não é controlada essa doença. Então, um abraço para todos e a gente se vê na próxima semana.